Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 17ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nessa revista semanal com notícias e informações a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos trazer um pouco para você da reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, que definiu o dispositivo para fazer a escuta da realidade de todas as paróquias e comunidades da nossa Diocese. Além disso, vamos falar sobre o primeiro encontro de um ciclo formativo para a inclusão de crianças com o transtorno do espectro autista na catequese. Nós vamos falar sobre a admissão como candidato às ordens sacras do seminarista Leonardo Velho Soares, além do 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, trazendo a Missa da Unidade com a participação, a presidência do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, e o programa Razões da Fé, que toda semana a gente traz uma parte aqui. Nós vamos continuar falando sobre as conferências episcopais da América Latina e do Caribe. No sábado, dia 27 de julho, na parte da manhã, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu o segundo encontro do Conselho Diocesano de Pastoral neste ano de 2024. Uma reunião muito importante para organizar o processo, para a organização, para a preparação do próximo plano de pastoral. Confira. A Diocese de Caxias do Sul reuniu o Conselho de Pastoral na manhã do sábado 27 de julho. Mais de 80 pessoas se reuniram com a participação do bispo, Dom José Gislon, e do coordenador de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira, além da equipe de coordenação de pastoral. O encontro teve por objetivo principal apontar caminhos para escutar a realidade das 983 comunidades das 74 paróquias para a organização do próximo Plano Diocesano de Pastoral. O Conselho, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, iniciou com a oração a partir da leitura orante da Palavra de Deus, um evangelho do 17º domingo do Tempo Comum, que refletiu a multiplicação dos pães e dos peixes. O momento de espiritualidade iniciou no plenário e seguiu até a capela, numa expressão do subir a montanha com Jesus. Após a bênção, o grupo retornou ao auditório, onde ouviu a saudação de Dom José Gislon. O bispo pontuou os recentes acontecimentos da caminhada eclesial, como o Conselho de Pastoral do Regional Sul 3, que refletiu a ação evangelizadora no estado do Rio Grande do Sul após a calamidade das chuvas e enchentes. Na sequência, os participantes realizaram a recordação da vida, com um olhar para o andamento das ações, das prioridades do atual Plano Diocesano de Pastoral, que inicialmente teria vigência de 2021 a 2023, mas que foi prorrogado para esperar os resultados do processo sinodal da Igreja e as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Padres, religiosos e leigos falaram sobre as 12 linhas de ação apontadas pelo documento diocesano e o que já aconteceu, está acontecendo ou ainda será realizado nos próximos meses. Logo depois, o coordenador de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira, fez a provocação para a necessidade de escutar a realidade das 983 comunidades para a construção conjunta do novo Plano Diocesano de Pastoral, processo que terá 10 passos até a sua concretização. Em grupos, os participantes deram pistas de perguntas e propostas logísticas para a organização do dispositivo para mapear a vida e a saúde do povo de Deus presente nas paróquias e comunidades da Diocese. Conforme Padre Leonardo, o caminho para a preparação do novo plano de pastoral irá exigir o esforço de todos os conselheiros e equipes de trabalho das regiões pastorais do Vicariato de Nova Prata. Para a gente dar alguns passos na evangelização, passos muito importantes e muito consistentes. Nós aqui criamos um dispositivo de participação e estudamos mecanismos para poder implantar esse dispositivo nas 983 comunidades da nossa diocese. Nosso bispo esteve aqui o tempo inteiro, participou de todo o processo conosco e nos enviou em missão. Também no sábado, mas na parte da tarde, aqui no Centro de Pastoral, também aconteceu um passo bem importante da Comissão de Iniciação à Vida Cristã, que foi o primeiro encontro de um ciclo que está sendo pensado para a formação de catequistas que vão atuar diretamente com a inclusão de crianças com o transtorno do espectro autista na catequese.
A Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Caxias do Sul deu um importante passo para a caminhada de inclusão de catequizandos com um diagnóstico do transtorno do espectro autista. No sábado, 27 de julho, 140 catequistas estiveram reunidos no plenário do Centro Diocesano de Formação Pastoral e outros participantes pela plataforma Zoom e pela transmissão ao vivo pelo YouTube para o primeiro encontro de um ciclo formativo que a coordenação de catequese da Diocese está propondo. A atividade foi conduzida pela fonoaudióloga Franciele Miquelon, especialista em atender crianças que apresentam o transtorno do espectro autista. Agradecendo sim de vocês por numa tarde de sábado ensolarada estarem aqui para nos ouvir. Eu programei para vocês uma tarde onde não somente eu irei trazer o meu conhecimento técnico, mas a gente vai ter a Morgana Gesson, que é psicopedagoga. Eu convidei a doutora Fabiana Munhol, que é caxiense, mas está radicada em Porto Alegre. Ela vai trazer toda a parte técnica, da contextualização realmente teórica do que é autismo, porque nós precisamos partir desta base para vocês compreenderem lá na ponta, nos encontros semanais de vocês, quais são as adaptações que nós vamos precisar fazer. O texto bíblico motivador para o início do ciclo de formação é a parábola do grão de mostarda, em que a semente é lançada na terra e cada catequista é multiplicador do processo para alcançar comunidades e famílias dos 4 cantos da Diocese de Caxias do Sul. Durante o primeiro encontro, as convidadas falaram sobre o que de fato é o transtorno do espectro autista e refletiram sobre a importância da inclusão em todos os ambientes, sendo um deles também o meio eclesial, por meio da catequese, bem como o diálogo necessário sobre o autismo na sociedade. Nesse sentido, os participantes foram convidados a ouvir o testemunho de Raquel Eli, que é presidente do Instituto Unitea e mãe de uma menina de 12 anos com autismo. Nos próximos dias será divulgada uma nova data para o segundo encontro, que irá abordar as técnicas de manejo comportamental com crianças e adolescentes diagnosticados com autismo. Ao final da primeira atividade, ficou como tarefa de casa para os catequistas poderem apontar exemplos e dúvidas do cotidiano do caminho de iniciação à vida cristã, para que as assessoras possam ajudar a dar os encaminhamentos para situações do dia a dia da catequese. No site www.diocesedecaxias.org.br é possível ter acesso ao vídeo na íntegra com a transmissão completa do encontro, bem como os slides utilizados pelas assessoras em PDF. E nós ficamos muito alegres de quando fizemos os convites para vocês estarem aqui nesta tarde, num sábado, onde vocês poderiam estar em outros lugares com suas famílias. Então, isso já mostra que vocês estão no caminho, estão na missão e que Jesus realmente está com vocês. Na manhã do domingo, 28 de julho, na paróquia Santa Rita de Cássia, aconteceu a admissão como candidato às ordens sacras do seminarista Leonardo Velho Soares. Confira. A paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, acolheu a celebração em que o seminarista Leonardo Velho Soares foi admitido como candidato às ordens sacras. A missa, presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon, aconteceu na manhã do domingo, 28 de julho. Aos 26 anos, Leonardo está no primeiro ano da etapa da configuração, isto é, da teologia, residindo no Seminário Maior São João Batista, em Viamão. A missa foi concelebrada pelo pároco local, padre Darlan Silvestrin, pelo coordenador de pastoral e vigário-geral da Diocese, padre Leonardo Inácio Pereira, pelo reitor do Seminário São José e referencial da Diocese para a formação dos seminaristas da teologia, padre Leandro Teles, além do padrinho de crisma de Leonardo, padre Ezequiel Dal Poço. O diácono permanente Henrique Rausch também participou da celebração. Estiveram presentes os seminaristas das dioceses de Caxias do Sul e Montenegro, além de congregações religiosas. O rito de admissão entre os candidatos às ordens sacras é o primeiro passo mais concreto em direção ao sacerdócio, porque a Igreja reconhece e acolhe oficialmente o seminarista como candidato à vida sacerdotal. Neste ato, que é feito diante do bispo, cada jovem se compromete publicamente em receber com docilidade a necessária formação para o futuro ministério presbiteral, bem como cultivar ainda melhor a sua vocação por meio da oração, da intimidade com Jesus e do convívio comunitário. Para Leonardo, o rito de admissão ganhou um sentido especial por ser realizado em sua paróquia de origem. Além do estudo, aos finais de semana, o seminarista Leonardo Velho Soares realiza seu trabalho pastoral na paróquia Santos Apóstolos, em Caxias do Sul. Este é um momento importante para mim
Eu já estou na etapa da configuração dos estudos teológicos. Esse rito de admissão é sempre importante porque é um incentivo vocacional e a igreja precisa muito das vocações. Então, incentivar com esses ritos também é muito importante, porque fomenta em nós o desejo do sacerdócio e também serve como animação vocacional para os demais. Por isso que também a Comissão de Formadores da Diocese escolheu a minha paróquia de origem, a minha comunidade de origem, a paróquia Santa Rita de Cássia, aqui no bairro Santa Fé, em Caxias, para fazer esse incentivo vocacional para mim e para os demais. Portanto, eu fico muito contente e lisonjeado de estar aqui hoje, nesse dia, fazendo este belo rito, e que Deus abençoe as vocações, a minha em especial hoje, e também de todos os demais, porque a igreja precisa de vocações. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 17ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 17ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado você pela sua audiência e pela sua companhia. Na manhã do domingo, dia 28 de julho, na Catedral Diocesana, Dom José Gislon presidiu a missa do 4º Dia dos Avós e dos Idosos, uma missa também que representa a unidade de diversas iniciativas realizadas em toda a diocese. Confira. Uma celebração emocionante com a participação de muitas famílias, com os avós e pessoas idosas, marcou a 4ª Jornada Mundial na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila. Organizada pela Pastoral da Pessoa Idosa da Catedral, a missa das 11 horas do domingo 28 de julho foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon e concelebrada pelos padres Volney Vanassi e Tiago Camossato. Ela ganhou um belo sentido de unidade com a PPI espalhada por toda a região. Instituída pelo Papa Francisco em 2021, a Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos acontece sempre no domingo mais próximo ao dia 26 de julho, quando se celebra a memória litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus. Neste ano, o Santo Padre escolheu como lema motivador os Salmos. Na velhice, não me abandones, conforme o Salmo 71. Em diversas paróquias, a Pastoral da Pessoa Idosa organizou atividades, celebrações, visitas e confraternizações para recordar a data. Na procissão de entrada da missa, líderes da Pastoral da Pessoa Idosa levaram ao altar pedidos e intenções dos idosos visitados pela Catedral. A iniciativa foi fruto de um intensivo de visitas realizadas nos últimos dias para levar a mensagem e a proximidade da Igreja, para convidar para a celebração e, na impossibilidade de participar presencialmente, que pudessem escrever seus pedidos. Dom José Gislon, na homilia, recordou que a solidão é a amarga companheira de muitos idosos que são vítimas da cultura do descarte. No mundo de hoje que vivemos é fundamental, porque nós temos uma grande parcela da população em todos os países do mundo já na terceira idade. Temos a realidade, digamos, dos avós
aqueles que geraram família, né, que criaram filhos, às vezes famílias numerosas, e às vezes se encontram também num estado de semi-abandono, de solidão, diante do mundo que vivemos, por questões migratórias, por afastamento dos filhos, por questão de trabalho, tantas realidades que às vezes impedem o núcleo familiar de estar próximo, né, e dar sustentabilidade também afetiva aos avós, aos idosos. Mas temos uma outra realidade que hoje também se torna muito forte. É o número elevado de pessoas que não constituíram família. E essas pessoas também hoje se encontram, digamos, na terceira idade, muitas vezes sozinhas, sem familiares, e acabam vivendo também uma situação de abandono, semi-abandono ou de solidão. Porque chega uma fase da vida que as pessoas praticamente, por mais que queiram, mas não têm autonomia para viajar só ou para se autogovernar ou cuidar da própria vida no dia a dia. Então são realidades que requer por parte dos governos também projetos sociais de atendimento às pessoas da terceira idade, que vivem só ou muitas vezes junto com a família ou em abrigos, etc., mas também da corresponsabilidade social das igrejas, das entidades, que têm sim sempre um olhar em relação ao bem comum da sociedade. Nós teremos nos próximos anos também, na realidade do nosso país, do Brasil, um aumento muito grande no número de pessoas da terceira idade e uma diminuição também grande nas pessoas que estão, digamos, nessa primeira faixa da pirâmide social ou da pirâmide etária, né, que é justamente até os 20 anos. Então teremos uma realidade também social onde temos que começar a pensar desde agora, porque os efeitos disso na sociedade são muito fortes. Também nos projetos dos governos, a nível, digamos, federal, estadual, mas também municipal. Porque é uma realidade que vai tocar a sociedade como um todo. E nós temos que nos preparar para que possamos, sim, dar uma resposta de amor, de cuidado e de cuidar da vida também de todos esses milhões de pessoas que estarão na terceira idade. É uma realidade que já afeta muitos países da Europa, né, países como o Japão, outros países do mundo, e vai também começar a ser, digamos, afetar muito, com muito mais força do que é agora, os países, por assim dizer, do hemisfério sul, do terceiro mundo. Então, creio que quando o Papa Francisco colocou, né, no calendário da Igreja a nível universal o Dia Mundial dos Avós, é uma conscientização também a nível universal para essa responsabilidade coletiva a partir das famílias, da sociedade, em relação aos avós, às pessoas idosas, que não podem ficar entregues à própria sorte ou serem vistas como pessoas que estão à margem da sociedade. Elas fazem parte da sociedade, fazem parte, sim, da caminhada desse povo de Deus que está a caminho da casa do Pai. O pároco da Catedral, Padre Volney Vanassi, expressou alegria em contar com a participação e a colaboração da Pastoral da Pessoa Idosa. Para a coordenadora da PPI da Catedral, Ivanete Capelari, a celebração da 4ª Jornada dos Avós e dos Idosos é um sinal de unidade para olhar a realidade e cuidar de quem cuidou. Celebrar a 4ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas com um grande número de pessoas idosas e avós é uma bênção de Deus, porque muitos deles ficam sozinhos em casa, não tem ninguém para conversar. Então, nós precisamos trazê-los para a igreja e aqueles que a gente não pode, que não podem vir até a igreja, nós como igreja devemos ir até eles, celebrar este dia que o Papa Francisco, né, decreta a cada ano, juntos com os avós e com as pessoas idosas. Eu fico muito feliz pela pastoral, né, por fazermos este trabalho, assumirmos este trabalho junto aos avós e às pessoas idosas. Ao final da missa, os avós idosos receberam a bênção e uma lembrança organizada pela equipe da Catedral, além da bênção individual da saúde. E o programa Razões da Fé, que nós trazemos a cada semana aqui para você, um fragmento do que a gente vai conversando, discutindo, nessas últimas semanas está nos ajudando a entender sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. Nós vamos com o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo, compreendendo um pouco mais deste caminho. Gabriel,
O que é o método ver, julgar e agir, o que nós falamos um pouco anteriormente, o Padre Leonardo trouxe um pouquinho no bloco anterior, mas o que é esse método, para que ele serve? Ele é uma proposição de Medellín que ainda dá diretrizes para a Igreja Latino-Americana de hoje? Sim. Então, esse método, ele não surge com Medellín. Medellín, na verdade, assume esse método que a gente diz epistemológico, mas em outras palavras, é basicamente a maneira como a gente produz conhecimento, ou a maneira como a gente reflete sobre a realidade. Mas Medellín assume esse método, que é um método, como o padre dizia, que vai surgir a partir de um padre belga, depois influencia a ação católica e todo aquele movimento da juventude operária católica, da juventude universitária católica, Juventude da agrária. juventude agrária católica e etc., né? Todo esse movimento tem por fundo esse método que surge com um padre belga, que basicamente em 2 momentos da sua vida, esse padre relata que ele se sente confrontado com a realidade e não consegue dar uma resposta a ela. O primeiro momento é o momento da formação, é bem interessante, que é o momento enquanto ele estava na formação sacerdotal dele, no seminário. Ele relata que quando ele volta para sua casa, para sua família, que era uma família de operários, né, de pessoas que estavam no mundo, que viviam no mundo, e ele volta e ele não se reconhece ali. Ele não se reconhece com a sua família, mas também não se reconhece com os seus amigos. E estes também não o reconhecem mais. Tem 2 elementos aqui interessantes. Um que é um pouco a ideia de que essa igreja da qual ele pertencia, né, essa forma de ser igreja o afastava da realidade a ponto dele se desconectar, mas também as pessoas não o reconheciam mais. As pessoas simples, os operários, lá da onde ele vivia, os filhos desses operários, que eram seus colegas, amigos, etc., não o reconheciam mais. É quase como que a gente diz no senso comum, né, a ideia de que ele estava alienado do mundo, alienado das pessoas. E isso o mantinha distante. O segundo momento que ele relata é com a morte do pai. Quando o pai dele vem a falecer, um operário, ele vê que o pai dele também também não conseguia fazer a leitura da sua realidade em que viveu. Não conseguia perceber a situação dramática da sua vida de operário que viveu trabalhando, morreu cedo, morreu doente e etc, etc. E aí esse padre vai se propor a formular uma forma, formular uma forma é meio redundante, mas é formular um método para perceber, conhecer a realidade, integrá-la na sua vida e agir. Por isso, né, ouvir, julgar e agir. E Medellín assume esse método, Puebla também assume esse mesmo método, que é ver, e aí aqui, ver a realidade de um modo pastoral, ou seja, ver a realidade, os bispos que têm que ver a realidade como pastores, né? Não é como chefes de um governo, não é como líderes de uma empresa, mas é ver a realidade com os olhos de um pastor. Pastor que cuida, que guia, que orienta as suas ovelhas. Julgar com os conceitos da fé, ou seja, julgar essa realidade a partir da fé. Que fé? A fé de Jesus Cristo, né? A fé que Jesus Cristo nos dá e nos deixa. E aqui se faz de modo presente de novo, né? A opção de Cristo, opção preferencial pelos pobres. Julgar a realidade a partir da opção preferencial pelos pobres. E isso faz com que a igreja também se descentralize, se desencastelize, digamos assim. Um pouco retomo uma frase do Papa Francisco logo do início do seu pontificado, que ficou muito marcada, que ele diz: eu prefiro uma igreja enlameada, né, a uma igreja encastelada. Quer dizer, uma igreja que está no mundo, caminha no mundo e se faz presente nesse mundo. É um pouco também, a gente pode fazer analogia lá com o padre fundador do método, a ideia de que é uma desalienação. Quer dizer, a igreja própria aqui em Medellín
que se desaliena, se desencastela de um mundo ideal para ver a realidade, julgar a realidade e agir pastoralmente. Agir como pastores que, aqui aparece o senso crítico, denunciar as mazelas, denunciar as injustiças, fazer com que as pessoas como que acordem de um certo sono, aqui não querendo usar a expressão de Kant, não no mesmo significado, né? Mas acordem de um certo sono dogmático para a realidade latino-americana, que nesse contexto de 68 era uma realidade de conflitos políticos, de ditaduras, de muita injustiça social. Pouco é isso que esse método nos ajuda e é isso que vai influenciar na leitura de Medellín. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia, a Canção Nova pela cedência deste espaço e também ao nosso bispo diocesano por acreditar na comunicação como uma prioridade de evangelização. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da missa dominical do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro!